Minha mãe tilintou o copo e disse, com um sorriso calculado. Alguns netos conquistaram o seu lugar nesta mesa. Em seguida, lançou um olhar rápido para minha filha de 9 anos e sorriu de canto. Quase todos começaram a rir, menos o meu marido. Ele pegou o copo, bateu levemente nele e disse algo que fez o ambiente perder a cor na mesma hora. O Natal na casa da minha mãe sempre parecia mais uma competição silenciosa do que uma celebração. Todos os anos, ela organizava o que chamava dramaticamente de um banquete da família, uma ocasião perfeita para comentários passivo-agressivos sobre quem estava prosperando e quem apenas seguia no automático. Naquele ano, eu já entrei com um mau pressentimento. Evan, meu marido, apertou minha mão antes de atravessarmos a porta da frente. Nossa filha, Sophie, de 9 anos, havia passado a última semana ensaiando um pequeno poema de Natal que escreveu para a avó. Estava orgulhosíssima. Tinha até feito um desenho para acompanhar. Ela queria que aquele momento fosse especial. Eu só queria sobreviver à noite. Não demorou para ficar claro como tudo iria terminar. A sala de estar parecia um showroom de móveis, sofás brancos onde ninguém podia sentar, velas falsas tremeluzindo como num comercial da Hallmark e uma árvore enorme decorada em prata e dourado. Sophie entrou segurando o desenho, com os olhos arregalados de empolgação. Minha mãe mal a reconheceu antes de correr para cumprimentar minha irmã Vanessa, que acabava de chegar. Os filhos de Vanessa usavam blazers combinando e trouxeram potes de chutney caseiro com rótulos impressos. Minha mãe agiu como se eles tivessem descido do céu. Encheu-os de elogios. Quando Sophie tentou novamente entregar seu presente, minha mãe pediu que ela colocasse embaixo da árvore e deixasse para depois. O jantar foi barulhento. O vinho corria solto, assim como os elogios atravessados. Minha mãe começou a percorrer a mesa colocando a conversa em dia, o que sempre significava destacar quem tinha feito o que e quem não tinha feito nada. Os filhos de Vanessa ganharam um torneio de robótica. O marido dela recebeu uma grande promoção. Eles tinham reservado um cruzeiro pela Europa. Ela falava de tudo aquilo como se fosse mérito dela. Então veio o brinde. Todos já estavam na segunda taça de vinho. Minha mãe se levantou, ergueu o copo com uma pausa teatral e sorriu. Alguns netos conquistaram o seu lugar nesta mesa. Ela olhou diretamente para Sophie e sorriu com desdém. As risadas não foram altas. Foram piores do que isso. Foram cúmplices. Acenos de cabeça, risadinhas contidas e olhares de lado, como se todos compartilhassem a mesma piada. Vanessa não riu, mas sorriu daquele jeito que ela sempre sorri quando quer fingir que não ouviu algo horrível. Um dos filhos cutucou o outro com o cotovelo, e eu vi Sophie abaixar lentamente o olhar para o prato. Eu não consegui me mexer. Minha garganta secou. Olhei para Eva. Ele pegou o copo, bateu nele uma vez e disse, com a voz firme, que alguns adultos também precisavam conquistar o seu lugar na nossa vida. Silêncio absoluto. Foi como se alguém tivesse apertado um interruptor. Minha tia baixou os olhos para o colo. Vanessa ficou rígida. Meu pai apenas encarou o prato, como se tivesse esquecido como se come. Então Eva se levantou, olhou para mim, depois para Sophie, e disse que era hora de irmos embora. É isso? Disse minha mãe. Vocês vão embora? Por causa de algo que nem respondemos? Ajudei Sophie a vestir o casaco. O desenho dela ainda estava dobrado no colo, intocado. Peguei o papel com cuidado e o guardei na minha bolsa. Caminhamos em direção à porta e ouvi minha mãe resmungar, quase inaudível, que nós sempre fomos sensíveis demais e que talvez fosse por isso que Sophie tinha tantas dificuldades. Então vieram os gritos. Que a gente não podia abandonar a família no Natal. Que estávamos sendo ridículos. Eva abriu a porta da frente, deixando o ar gelado entrar. Já estava nevando. Quando nos aproximávamos do carro, ouvimos a porta se abrir novamente. Minha mãe tinha nos seguido, descalça, parada na neve com os braços cruzados. Vocês não vão cortar relações por causa de um comentário inofensivo. Cresçam. Ela olhou ao redor, como se alguém pudesse estar observando. Nós nem nos viramos. Eva abriu a porta do carro, acomodou Sophie e depois veio me buscar. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo retrovisor. Ela ainda estava ali, agora abraçando o próprio corpo, como se não tivesse certeza do que acabará de acontecer.
Dirigimos para casa em silêncio. Sophie acabou adormecendo no banco de trás. Quando chegamos, tirei o desenho da bolsa. Era uma árvore de Natal simples, com bonequinhos de palito representando ela, eu e Evan, todos sorrindo. Acima, ela tinha escrito: minhas pessoas favoritas. Aquele foi o último Natal que passamos na casa da minha mãe. Mas não foi o fim. Nem de longe. O silêncio não durou muito. Mal tínhamos desfeito as malas da noite fora quando as ligações começaram. Minha mãe, meu pai, Vanessa um atrás do outro. Primeiro, mensagens de voz cheias de preocupação falsa, perguntando se tínhamos chegado bem, se Sophie estava bem. Depois veio a culpa. Em seguida, as mensagens passivo-agressivas. Minha irmã acabou mandando apenas um texto: então, estão orgulhosos de si mesmos? Espero que tenha valido o drama. Eu não respondi a nenhuma delas. Mas Evan já estava alguns passos à frente. 2 dias depois do Natal, enquanto a maioria das pessoas ainda relaxava de pijama ou trocava presentes, ele convocou uma reunião emergencial do conselho na empresa. Sem aviso, sem pauta, apenas uma linha no e-mail: presença obrigatória. Sem exceções. Meus pais chegaram sem entender nada. Meu pai parecia confuso, mas tranquilo, provavelmente achando que fosse algo relacionado aos impostos de fim de ano. Minha mãe apareceu de blazer, como se fosse dar conselhos. Vanessa também apareceu, mesmo sem ter qualquer participação no negócio. Ela só gosta de estar presente em coisas que não são dela. Sentamos na sala de reuniões. Evan distribuiu documentos para cada um deles, página após página de linguagem jurídica. Era um acordo formal de compra de participação. Estávamos removendo ambos da empresa. Com efeito imediato. Sem negociação. Meu pai folheou os papéis como se fosse uma brincadeira. Minha mãe nem tocou nos dela. Apenas encarou através da mesa. Evan foi direto: a forma como eles trataram Sophie foi cruel, infantil e reveladora. E se era assim que enxergavam a própria neta, como uma piada, então não tinham nenhum direito de fazer parte de algo que construímos pensando no futuro dela. Meu pai tentou manter a calma, disse que aquilo era um assunto pessoal e que não tinha nada a ver com a empresa. Evan discordou. Ele afirmou que o negócio fazia parte do legado da nossa família e que pessoas que humilham uma criança diante de uma sala cheia de parentes não tinham mais o direito de se beneficiar desse legado. Minha mãe finalmente quebrou o silêncio e perguntou se tudo aquilo era por causa de um comentário. Ela se agarrou à ideia de que estávamos exagerando, que tinha sido um mal-entendido. Depois ainda teve a audácia de dizer que não quis dizer daquela forma. Evan nem sequer olhou para ela quando respondeu. Você quis dizer exatamente daquela forma. As vozes começaram a subir. Meu pai questionou a legalidade. Minha mãe alertou que aquilo poderia afetar nossa imagem pública. Vanessa tentou interromper e falar por cima de todos, como se fosse a voz da razão. Chamou aquilo de um desentendimento familiar. Disse que estávamos agindo como crianças. Então Evan se levantou. Disse que a documentação já havia sido protocolada, que os advogados estavam cientes e que a saída deles iria acontecer gostassem ou não. Eles podiam assinar ali mesmo e sair com dignidade, ou deixar que os advogados resolvessem da forma difícil. Meu pai se levantou furioso, chamou tudo aquilo de traição. Minha mãe se recusou a sair do lugar. Vanessa começou com a atitude presunçosa de sempre, dizendo que tínhamos perdido a noção e que estávamos arrastando Sophie para problemas de adultos. Foi então que Evan disse que, se eles não estivessem fora do prédio em 2 minutos, mandaria a recepção chamar a segurança. Ninguém esperava aquilo. Não vindo de Evan. Muito menos naquele tom frio e firme. Mas ele falava sério. Eles foram embora. Minha mãe bateu a porta com força. Meu pai resmungou algo sobre como ainda precisaríamos deles um dia. Vanessa nos chamou de delirantes enquanto saía atrás deles, ainda tentando parecer superior. O silêncio que ficou depois foi impressionante. Fomos para casa, e Sophie estava sentada no chão, cercada de peças de Lego, construindo um castelo. Ela levantou o olhar e perguntou se podíamos comer panquecas no jantar. Evan sorriu e respondeu. Claro que podemos. O desenho dela ainda estava na geladeira. Aquele que ela tinha feito para minha mãe,
que nunca sequer olhou para ele. Fiquei muito tempo parada na cozinha naquela noite, apenas encarando o papel. Aquela reunião mudou tudo. Mas não só para eles. Para nós também. Durante algumas semanas, vivemos uma espécie de paz estranha. Sem ligações, sem e-mails, sem batidas inesperadas na porta. Era como se todos tivessem ido para o subsolo, se reorganizando. No começo, cheguei a pensar que talvez, só talvez, eles estivessem levando aquilo a sério, talvez até refletindo. Evan não achava isso. Ele disse que parecia mais uma tempestade que tinha sumido do radar, mas não desaparecido. Ele estava certo. Começou de forma sutil. Um primo distante postou fotos de família de uma festa de aniversário da qual nem sabíamos. Todo mundo estava lá. Meus pais, Vanessa, os primos, os filhos deles. Todo mundo estava lá. Sophie não tinha sido convidada. Reconheci a toalha de mesa e as decorações porque eram exatamente as mesmas que eu tinha usado no último aniversário da Sophie. Minha mãe tinha copiado tudo, até o arco de balões. A legenda dizia: família estar presente. Naquela noite, Sophie perguntou se tinha feito alguma coisa errada. Eu disse que não, mas foi difícil explicar porque pessoas que ela chamava de tia e tio um mês antes agora agiam como se ela não existisse. 2 semanas depois, o celular do Evan vibrou durante o jantar. Era uma mensagem de um antigo parceiro de negócios. Seu sogro realmente tentou se apresentar como se ainda fizesse parte do conselho na reunião do Rotary? Ao que parecia, meu pai havia começado a insinuar para as pessoas que ainda estava envolvido, de forma consultiva. Evan não respondeu à mensagem, mas eu vi a raiva contida nele enquanto ajudava a Sophie a comer o brócolis. Aquilo foi a gota d'água. Ele entrou em contato com nossa equipe jurídica e tornou tudo oficial. Qualquer representação de envolvimento com a nossa empresa, passada ou presente, passou a ser legalmente proibida. Enviamos a documentação. Eles tinham 48 horas para assinar ou enfrentar um processo. Evan não queria prolongar aquilo, mas também não permitiria que eles reescrevessem a história. Então Vanessa apareceu. Era uma manhã de sábado. Evan e eu estávamos dobrando roupa na sala. Sophie estava no andar de cima, desenhando no quarto. A campainha tocou e, quando Evan abriu a porta, ela entrou direto, sem esperar convite. Antes, isso era normal. Agora, não mais. Ela nem disse oi. Começou falando que nossos pais estavam sofrendo, que meu pai estava humilhado, que minha mãe chorava todas as noites até dormir. Fez parecer que tínhamos arrancado deles a única tábua de salvação. Depois mudou o tom, disse que estávamos criando Sophie numa bolha, que ela precisava da família estendida. Usou palavras como tóxico, abandono, dano emocional. Então ela cometeu um erro. Virou-se para Evan e disse: vamos ser sinceros. Isso é sobre o seu orgulho. Você sempre teve um peso nas costas por causa de onde veio. Eu não disse uma palavra. Não precisei. Evan, com calma absoluta, disse que aquela era a última vez que ela pisaria na nossa casa. Disse que, se aparecesse de novo, nem que fosse para conversar, trataríamos como invasão de propriedade. Ela riu no começo, achou que ele estava blefando. Você vai mesmo chamar a polícia para a irmã da sua esposa? Ele não repetiu nada. Apenas abriu a porta da frente e ficou ali, esperando. Ela foi embora, mas não saiu em silêncio. As últimas palavras dela antes de a porta se fechar foram: essa família vai virar as costas para vocês, um por um. E ela não estava errada quanto a isso. Nos meses seguintes, os convites pararam de chegar. Festas de aniversário, chás de bebê, jantares de feriado. Nossos nomes desapareceram dos grupos de mensagem. Sophie deixou de ser mencionada nas postagens. Um dos primos mais novos deixou de me seguir no Instagram. Outro bloqueou o Evan. Minha mãe começou a dizer às pessoas que fomos nós que nos afastamos da família. Meu pai espalhou uma versão em que Evan era um homem controlador que me isolava. Vanessa simplesmente falava mal para qualquer um que quisesse ouvir. Nada disso importava, porque nós tínhamos algo que eles nunca tiveram. Honestidade entre nós. Não fingíamos. Não disfarçávamos piadas cruéis chamando-as de tradição.
Não diminuíamos uma criança por não ganhar medalhas ou não aprender piano rápido o suficiente. Não classificávamos pessoas à mesa de jantar. Ainda assim, doeu. Principalmente para Sophie. Quando a Páscoa passou sem sequer uma ligação, ela me perguntou se a vovó estava brava com ela. Eu disse a verdade. Não, meu amor. A vovó só não sabe amar pessoas que não são perfeitas aos olhos dela. Sophie assentiu e respondeu. Tudo bem. Eu não preciso que ela me ame. Vocês e o papai me amam. Eu a abracei por mais tempo do que o normal. Com a chegada do verão, meus pais já tinham se ajustado. Meu pai arrumou algum trabalho como consultor com um antigo colega de faculdade. Minha mãe lançou uma loja online ridícula, vendendo artigos para casa que dizia serem artesanais, mas eu sabia que ela comprava tudo no atacado. Eles não estavam passando necessidade. Pelo contrário. Assim que se estabilizaram, agiram como se nunca tivessem precisado de nós. E quanto mais seguros ficavam, mais claro se tornava, eles não sentiam nossa falta. Não queriam que voltássemos. Queriam vencer. E, quando não conseguiram vencer nos puxando de volta, tentaram uma nova tática, nos apagar completamente. O verão terminou sem uma única palavra de ninguém da minha família. Quando as folhas começaram a mudar de cor, ficou claro que havíamos sido totalmente cortados. Nenhum convite para o Halloween, nenhum plano para o Dia de Ação de Graças, nem sequer o boletim natalino passivo-agressivo que minha mãe costumava enviar todo ano, onde mencionava o boletim escolar dos filhos da Vanessa e convenientemente esquecia que Sophie existia. Nós viramos fantasmas. E, para ser sincera, eu já começava a me sentir bem com isso. Sophie estava indo muito bem na escola. Evan e eu estávamos mais fortes do que nunca. E, pela primeira vez em anos, eu não acordava todas as manhãs me preparando para mais uma mina emocional vinda de alguém do meu próprio sangue. Então, do nada, meu irmão apareceu. Jake era o único da família que nunca tinha realmente tomado partido. O caçula, 7 anos mais novo que eu, sempre tratado como figurante. Quieto, conciliador, sempre passando despercebido. Morava em Portland, vivia na dele e nunca aparecia nos dramas familiares. A última vez que o vi tinha sido 2 anos antes, em um casamento, e mal trocamos 10 palavras. Mas, de repente, lá estava ele na nossa varanda, no fim de novembro, segurando uma mochila e um copo de café de posto, com a aparência de quem não dormia havia uma semana. Ele disse que precisava conversar. Disse que não queria se envolver antes, mas que as coisas tinham mudado. Evan ficou cauteloso, mas o deixou entrar. Sophie estava dormindo na casa de uma amiga, o que provavelmente foi melhor. Jake se sentou à mesa da nossa cozinha e foi direto ao ponto. Vanessa estava tentando nos processar. Eu ri no começo, achei que fosse uma piada. Ele balançou a cabeça. Disse que ela vinha falando com um advogado sobre dano emocional, sobre como nossa decisão de cortar contato com a família teria prejudicado reputações e causado sofrimento psicológico, especialmente aos nossos pais idosos, de quem ela dizia estar cuidando. Ela estava pintando a situação como se tivéssemos criado um ambiente hostil. E, pelo que Jake tinha ouvido, ela havia convencido nossos pais a considerarem apoiar isso com declarações. Não porque quisessem, ele disse, mas porque Vanessa os fez acreditar que era a única forma de nos acordar. Eu não disse nada de imediato. Apenas olhei para Eva, e ele me olhou de volta como se já esperasse por aquilo, como se estivesse aguardando o momento em que a família finalmente passaria das difamações passivo-agressivas para uma sabotagem aberta. Jake passou a noite conosco. Não perguntamos o motivo. Nós sabíamos. Na manhã seguinte, ele admitiu que não tinha vindo apenas para nos avisar. Ele também queria sair daquela situação. Disse que Vanessa tinha se mudado para a casa de hóspedes dos nossos pais depois de ser demitida. Que ela estava usando as contas deles para bancar o próprio estilo de vida, alegando que era compensação por cuidar deles. Disse que ela vinha envenenando os ouvidos deles todos os dias, reescrevendo a história, transformando cada gesto de gentileza que Evan já teve em algum tipo de plano controlador. E o pior, Vanessa já tinha começado a enviar e-mails para alguns dos nossos clientes, se apresentando como representante da família na empresa, oferecendo tarifas com desconto e dizendo que Evan planejava reduzir o ritmo e se aposentar em breve. Foi aí que Evan finalmente perdeu a calma.
Ele ligou para nosso advogado em menos de 1 hora, mandou redigir notificações formais de cessar e desistir no mesmo dia e avisou nossos parceiros sobre o nome de Vanessa. Enviamos alertas a todos os clientes que ela havia contatado, anexando documentação legal que deixava claro que ela não tinha qualquer vínculo, nenhuma autoridade e que, se voltasse a entrar em contato, enfrentaria a justiça. Naquela noite, recebemos uma sequência de mensagens de voz da minha mãe. Não eram de raiva, mas de desespero. Ela implorava para que fossemos razoáveis, dizia que Vanessa não queria causar mal algum, perguntava se eu realmente queria ser a responsável pelo fim da família. Eu não respondi. Jake ficou conosco pelo resto da semana. Na última noite, sentados ao redor da fogueira no quintal, ele disse algo que eu não esperava. Sabe, eu sempre achei que você fosse a irritada, a dramática, mas agora vejo que você só era a única que dizia a verdade. Eu não soube o que responder àquilo. No dia seguinte, ele foi para uma cabana que havia alugado no Colorado. Disse que queria recomeçar, que estava cansado de fingir. E, com isso, o último fio que ainda nos ligava à minha antiga família foi cortado. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Porque eu não tinha ouvido nada de Vanessa havia mais de 1 mês, e isso significava que ela ainda não tinha terminado. Ela estava planejando alguma coisa. Dezembro chegou rápido. Nenhum cartão, nenhuma ligação, nenhum sinal de Natal. Eu deveria ter me sentido aliviada, mas o silêncio já não parecia paz. Parecia pressão se acumulando em algum lugar fora de vista, como se algo estivesse prestes a explodir. Vanessa não tinha reaparecido desde as notificações de cessar e desistir. O silêncio nos e-mails, o apagão nas redes sociais, tudo aquilo parecia estratégico demais. Ela estava tramando algo. Eu sabia. Evan também sabia. Mas ele não dizia isso em voz alta. Em vez disso, concentrou-se em reforçar a segurança da empresa, tanto digital quanto jurídica, enquanto eu começava a pesquisar opções de ensino domiciliar para Sophie, só por precaução, caso precisássemos desaparecer por um tempo. Então a tempestade chegou. Veio na forma de um evento formal. Um baile beneficente que minha mãe ajudava a organizar todo dezembro desde que eu era adolescente. Normalmente, não nos importaríamos, mas um dos nossos clientes, um dos maiores, era patrocinador principal naquele ano. Fomos convidados pela empresa, não pela família. Eva hesitou, mas concordamos que precisávamos ir, ao menos para manter o relacionamento profissional. Entramos no salão como fantasmas voltando para assombrar os vivos. Minha mãe estava lá, usando um vestido prateado, rindo alto demais de coisas que não tinham graça. Meu pai permanecia rígido perto do bar, claramente deslocado sem uma sala de reuniões para se esconder. E então havia Vanessa, bem perto da entrada. Ela usava um vestido vermelho que não lhe caía bem. Apertado demais, chamativo demais, obviamente pensado para causar impacto. Ela fez contato visual comigo imediatamente, depois olhou para Eva e sorriu. Mas não era um sorriso. Era um aviso. Nós não nos aproximamos dela. Não falamos com ninguém além do nosso cliente e da esposa dele. Foi uma conversa curta, educada. Profissional. Na superfície, tudo parecia normal, até mais tarde naquela noite, quando nosso cliente puxou Evan de lado e perguntou em voz baixa sobre os boatos. Aparentemente, Vanessa vinha dizendo às pessoas que Eva estava se afastando da empresa por problemas de saúde, que planejava vender tudo, que estávamos enfrentando dificuldades financeiras. Ela falava com a dose certa de vagueza para soar convincente, como se a família estivesse preocupada. Evan riu, incrédulo. Em seguida, esclareceu tudo com calma, clareza e profissionalismo. Foi a última vez que fomos convidados para um desses bailes. Mas não parou por aí. Em janeiro, meus pais venderam a casa. A casa onde Sophie nasceu. Onde Evan construiu o deck. Onde minha mãe, um dia, me fez prometer que eu organizaria o dia de ação de graças algum dia. Eles se mudaram para uma casa geminada com metade do tamanho, do outro lado da cidade, em um bairro tranquilo onde ninguém conhecia o nome deles. Meu pai assumiu mais trabalhos de consultoria para pagar as contas. Minha mãe passou a dar dicas de decoração online para aposentados no Facebook. O dinheiro da empresa tinha acabado. A reputação estava se desfazendo. Os esquemas da Vanessa tinham finalmente cobrado seu preço.
Os clientes que ela tentou roubar a denunciaram. O advogado de quem ela se gabava simplesmente sumiu. E o último movimento desesperado dela, uma vaquinha online para uma família injustiçada em crise, foi denunciado e tirado do ar em menos de 72 horas. Mas nada disso a impediu de tentar me dar uma última lição. Ela apareceu no meu escritório. Não pediu permissão. Entrou à força e disse à recepcionista que era minha irmã. Quando me encontrou no corredor, estava furiosa. Começou a falar imediatamente. Disse que eu estava destruindo a família. Que o Evan tinha me virado contra todo mundo. Que Sophie ia crescer fria e infeliz. Me chamou de egoísta, vingativa, dramática. Então ela disse: eles ainda são seus pais, Abby. Um dia você vai acordar e perceber que destruiu tudo por nada. Evan saiu do escritório dele exatamente naquele momento. Ele não gritou. Nem levantou a voz. Apenas apontou para a porta e mandou ela ir embora. Vanessa tentou se impor, disse que não tinha terminado. Evan respondeu que, da próxima vez, a polícia seria chamada. Ela congelou. Olhou para nós dois como se não nos reconhecesse mais. Em seguida, foi embora. Foi a última vez que a vimos. Algumas semanas depois, soube por terceiros que ela tinha se mudado para a casa de uma amiga, ainda insistindo que tinha sido traída. Meus pais pararam de falar dela em público. Tinham problemas maiores. Mas, numa reviravolta estranha, quando a vida deles começou a melhorar de novo, quando meu pai finalmente conseguiu um contrato fixo de consultoria, quando minha mãe começou a aparecer em pequenas entrevistas em blogs locais, eles passaram a agir como se nós não existíssemos. Não houve mais indiretas, nem acusações. Fomos simplesmente apagados. Pararam de nos convidar para qualquer reunião de família. Nenhuma ligação em aniversários, nenhum cartão nos feriados, nenhum reconhecimento das conquistas escolares da Sophie, do novo contrato do Evan ou da casa nova que compramos em um bairro com escolas melhores. Era como se nunca tivéssemos nascido. E eu não lamentei isso, porque finalmente entendi algo. Eles não nos cortaram para se proteger. Fizeram isso porque não suportavam o fato de termos ido embora primeiro e de nunca termos voltado. Já se passou quase um ano inteiro. Nenhum contato, nenhuma mensagem, nenhuma emboscada no trabalho ou em eventos beneficentes. Apenas silêncio. Não um silêncio tranquilo, nem doloroso, mas vazio, como o eco que fica em um cômodo muito tempo depois de todo mundo ter ido embora. Eles não entraram em contato no aniversário da Sophie. Esse foi o último teste, aquele que eu nem percebia que ainda esperava que eles passassem. Ela completou 10 anos nesta primavera. 2 dígitos. Fizemos uma festa no quintal, só com os amigos mais próximos dela. Ele fez o próprio bolo dela, de chocolate com recheio de morango. Sophie passou o dia inteiro radiante. E, naquela noite, enquanto eu arrumava tudo, percebi algo. Ela não mencionou minha mãe nenhuma vez. Nem quando abriu os presentes. Nem quando apagou as velas. Nem mesmo quando ficou cansada e se enrolou no sofá com a manta. Ela não perguntou por que a avó não estava ali. Não precisava dela. Acho que foi ali que eu realmente soltei. Evan tinha soltado muito antes de mim. Desde o começo, ele dizia que sangue não justifica crueldade. Que família não é definida por quem aparece para te ferir e ainda espera que você agradeça. Mas eu me agarrei por mais tempo. Talvez porque fui criada acreditando que o perdão era automático, mesmo quando não era merecido. Ou talvez porque eu ainda acreditasse que, se eu fizesse tudo certo, eles se tornariam as pessoas de quem eu precisava. Mas as pessoas não mudam só porque você deseja. E não aprendem a amar melhor só porque você continua dando chances. No fim do verão, eles pararam até de fingir que existíamos. Organizaram uma reunião de família no início de agosto. Todos os primos de segundo grau, todo mundo que, para eles, importava. Ficamos sabendo por alguém que não fazia ideia de que não tínhamos sido convidados. A legenda da foto em grupo dizia: os que sempre permanecem juntos. E, sabe de uma coisa? Aquilo não doeu como eu imaginei. Foi libertador, como se o peso de fingir tivesse finalmente sido retirado dos meus ombros. Ainda ouvimos coisas de vez em quando, sussurros de pessoas que os conhecem.
Meu pai virou a referência entre consultores semi-aposentados. Minha mãe lançou algum tipo de círculo de mentoria para mulheres acima dos 50. Eles agem como se nada tivesse acontecido. Vanessa, pelo que soube, se mudou para outro estado. Mandou um e-mail enigmático para o Jake sobre recomeçar, mas ele nunca respondeu. Eu nunca recebi um pedido de desculpas. De nenhum deles. Nenhuma vez. Mas ganhei algo melhor. Ganhei paz. Nossa casa é tranquila agora. Sem andar na ponta dos pés. Sem pisar em ovos. Sem desviar de elogios venenosos ou sorrisos falsos. Sophie cresceu sendo ela mesma, sem precisar se provar. Evan e eu rimos mais. Dormimos melhor. Brigamos menos. Não porque a vida seja perfeita, mas porque não gastamos mais nossos dias sendo sugados por pessoas que acreditam que amor vem com condições. Aprendi que perder a família nem sempre parece morte ou distância. Às vezes, é apenas finalmente ser honesta sobre o tipo de amor que você nunca recebeu de verdade. Eles nos apagaram da história deles. Então escrevemos a nossa própria. E, quando olho para Sophie agora forte, brilhante, criativa, sem medo, percebo que não apenas nos afastamos de algo quebrado. Nós construímos algo melhor. E eles nunca vão poder tocar nisso.